eu sou Maíra Poubel, professora de História, e agora a gente vai ver aqui no explicador virtual sobre a Segunda Guerra Mundial. Europa em guerra. Antes da gente vir para cá, vamos lembrar um pouquinho do que estava acontecendo. Teve a Primeira Guerra, né? A Alemanha saiu derrotada, teve que pagar indenização, teve seu território destruído, sua economia abalada. Nesse processo, ascende ao poder Hitler e o partido nazista. Na Itália, estava tendo Mussolini com o partido fascista. Eram governos de extrema direita, né? Governos altamente militarizados, e no caso principal da Alemanha, tinha a questão do espaço vital. O que é isso? Ele achava que todo mundo que tinha alguma ascendência alemã tinha que fazer parte do mesmo território. É como se a Alemanha fosse tão boa, tivesse uma superioridade tão grande, que só um pedaço da Alemanha fosse pouco, tivesse que expandir seu território. E aí, em 1º de setembro de 1939, as tropas de Hitler invadem a Polônia. Só que a Polônia, né, se recusa em entregar uma cidade que era de território de população majoritariamente alemã. Então, vamos lá, preste atenção. Tinha uma cidade na Polônia que quase todo mundo tinha ascendência alemã. Dentro dessa questão do espaço vital, Hitler achava-se no direito de invadir, né, e anexar essa terra à Alemanha. Só que a Polônia não concorda. E aí o que acontece? Começa aqui essa briga entre a Polônia e a Alemanha. Mas vamos chegar aos acordos que antecederam, tá? Primeiro, um acordo entre a Alemanha e Itália, que é um pacto de defesa mútua, né? Alemanha e Itália, dois, com esse governo extremamente nacionalista, tinha um acordo que mexeu com um, mexeu com o outro. Então, eles tinham um acordo que, caso houvesse uma guerra, os dois seriam aliados. Além disso, tinha um pacto também da Alemanha com a União Soviética. Era um pacto secreto chamado Pacto Germano-Soviético, que era quase de não agressão mútua. Como assim? Os soviéticos não atacariam o exército alemão em marcha para o leste, tendo o direito de ocupar parte do território polonês. Então era o seguinte, a União Soviética não ia brigar com Hitler enquanto ele estivesse expandindo para o leste, mas, para isso, teria algum pedacinho da Polônia sendo anexado à União Soviética. Só que nessa guerra aqui, nisso que acontece entre a Polônia e a Alemanha, França e Inglaterra, que até então tiveram a política de neutralidade, né? Tava vendo Hitler conquistando territórios, estava vendo essa questão expansionista, mas não estavam tomando partido nenhum. A partir desse momento, Inglaterra e França cumprem a promessa e declaram guerra à Alemanha. Então eles ficaram um tempão com essa neutralidade. Quando começou a ter a questão da Polônia, né, Hitler começou a invadir vários territórios e eles viram que estavam perdendo isso de mão, e Inglaterra e França resolvem então entrar em guerra contra a Alemanha. As potências, quando a gente vê aqui avanço das potências expansionistas, sempre que falar em potência expansionista, estamos falando do lado da guerra, principalmente da Alemanha e Itália. Essas potências que tinham essa questão de expansão de território, né, de invasão e anexação de territórios próximos. Do lado aqui tinha essa tática de guerra, né, Blitzkrieg, que é o quê? É guerra relâmpago. É rápida. Então, assim, vamos pensar um pouco a Primeira Guerra? A Primeira Guerra teve a fase de trincheiras, que era o quê? Eles ficavam naquelas trincheiras, abaixados, um tempão para, às vezes, demorar muito tempo para avançar só um pouquinho. Aqui não. Aqui você não tinha essa guerra tão devagar. Você, ao invés de ficar esperando para poder tomar a posição, você ia de uma vez só. E nisso tinha um elemento surpresa, né? Nisso você pegava o inimigo muito meio que despreparado. Inimigo esse, Inglaterra e a França, que tinham ganhado a outra guerra, nessa guerra mais devagar, contando mais com a potência estática dos canhões. Não era uma coisa muito rápida. Então, assim, aqui contava com a velocidade de armas modernas como caminhões, tanques e aviões. E esse avanço rápido surpreende
surpreende os inimigos. Já que do lado da Inglaterra e da França, você tem tática baseada na potência estática dos canhões. Quando fala potência estática, é o quê? É aquele canhão que sim mata, que sim é muito potente, mas você pensa o tamanho de um canhão, ele se locomove rápido? Não. Então assim, você pega o inimigo de surpresa? Não. Você vai conquistar, é aquela questão de conquistar os territórios aos poucos. E a guerra, e a tática usada pela Alemanha, não. Guerra relâmpago. Enquanto tá indo o canhão, eles já chegaram com um monte de coisa, destruindo tudo. Essas táticas não são suficientes para conter o avanço alemão. Então, o que acontece nisso tudo? Em poucos meses, os nazistas conquistam a Polônia, Noruega, Holanda, Bélgica e grande parte da França, incluindo Paris. Então, olha só, preste atenção. Começa uma guerra, né? A Alemanha, principalmente a Itália, contra França e Inglaterra, e logo assim consegue conquistar a França, né? A França que é uma potência importante não só economicamente, como a França historicamente tem uma importância muito grande. Vamos lembrar da Revolução Francesa? Então você vê a Praça de Paris, lugares que historicamente são marcados, passaram por processos históricos muito grandes. Então o exército alemão entrando e ocupando. As potências expansionistas, né, vão avançando principalmente na Europa. Então eu falei pra vocês que na Europa toda hora eu tô falando principalmente Alemanha e Itália. Mas só Alemanha e Itália que estavam contra? Não, gente. Tem também o Japão. O Japão se aliou, né, a Alemanha e Itália, e enquanto eles estavam lá na Europa, o Japão estava lutando no Oriente. Estava tentando fazer uma política também expansionista, só que nos países do Oriente. O Japão invade e ocupa partes da China, como a Manchúria e a Indochina. Espaço vital. Nessa mesma questão, nesse mesmo sentido de ocupar outros territórios que tivesse uma população que eles achavam que era mais próxima do que se esperava da nação japonesa, do que, por exemplo, nesse caso, da China. Então a gente vai ver o quê? É comum usar a expressão exércitos alemães para se referir às tropas sob o comando de Hitler que lutavam na Europa. Você pode às vezes ver no seu livro, na sua apostila, falando assim, os exércitos alemães iam invadindo. Aí você pensa, a Alemanha ficou de um lado, sozinha lutando contra todo mundo? Não, não é isso. Você fala exército alemão porque na verdade quem estava encabeçando esse lado da guerra era a Alemanha. Mas não era a Alemanha sozinha. Tinha também, tinha divisões inteiras de romenos, búlgaros e italianos, lutando com eles ao lado em várias ocasiões. Então você vê que o exército alemão, encabeçado por Hitler, mas juntando vários outros países nessa força-tarefa, né, da guerra. Em setembro de 40, Japão firma uma aliança militar e econômica com a Alemanha e a Itália. Pacto tripartite, eixo. Então quando você vê sobre potências do eixo, o lado do eixo, a força do eixo, você está falando de quem? Você está falando da Alemanha, você está falando da Itália e como a gente viu agora, você está falando também do Japão. E aí, né, vamos lembrar, ocupou parte da Europa, ocupou também, né, o Oriente, o Japão encabeçando. A França já estava rendida. Nazistas ainda precisam derrotar a Inglaterra. Tá claro para vocês como é que é o mapa? Vamos pensar o seguinte, a Inglaterra é como se fosse uma ilhazinha aqui e aqui tá a Europa, tá? Vamos lá. Vê que meu desenho é muito bom. Então, vamos dizer que eles já tinham ocupado aqui, faltava ocupar, sim, aqui a Inglaterra, que ainda não tinha sido, né, ocupada. Hitler planejava conquistar as ilhas britânicas, transportando seus tanques e soldados em barcaças pelo Canal da Mancha. Então ele estava querendo chegar, né, para tomar as ilhas britânicas. Para que a travessia fosse viável, porém, era necessário destruir as defesas inglesas por meio de bombardeios aéreos que foram iniciados em 40 pela Força Aérea Nazista. Gente, historicamente, a marinha inglesa é sensacional.
conseguiria invadir a Inglaterra lutando só pelo mar. Porque pelo mar ela era uma força, era uma potência. Então como que ele pensou? Vamos mandar ataque aéreo, que aí você pelo ar você vai destruindo, no mar não vai ter tanta resistência. Apesar da grande destruição causada nas cidades inglesas, principalmente em Londres, os ataques da aviação alemã foram contidos pelos caças da Real Força Aérea Britânica, a RAF, forçando Hitler a suspender a invasão. Então assim, já tinha tomado a Inglaterra, a França estava tentando invadir a Inglaterra. Só que aí o plano de chegar até a Inglaterra não deu certo. Vão pensando, começa a guerra, ele vai invadindo, chega até a França, já está quase chegando na Inglaterra, que assim, é a ponta da Europa. Hitler estava ganhando, Hitler estava conseguindo o que ele queria, dominar o mundo. A guerra estava totalmente pro lado dele, né? A Alemanha e toda a estratégia do Hitler, alemã, nazista, estava sendo vitoriosa. As forças democráticas não estavam conseguindo derrotar, não estavam conseguindo conter o avanço de Hitler. Uma das primeiras, derrotas foi aqui na Batalha da Inglaterra. Porque Inglaterra, gente, além de potência econômica, já era historicamente, já tinha todo um processo de ter marinha, força aérea fortes, já tinha se envolvido em outros combates, o que foi fortalecendo cada vez mais. E aí, a gente está falando o quê? Nesses 2 primeiros anos da guerra, vitórias alemãs e japonesas na Europa e na Ásia. Então foi o que eu falei, a Inglaterra tá tudo dominado, estava quase tudo dominado mesmo. Ataque contra a União Soviética mais Estados Unidos alteram o equilíbrio de forças. E aí vai tendo alguns processos que vão mudando. Ficou para você claro até então que o lado do eixo, que Alemanha, Itália e Japão estavam conseguindo várias vitórias? Pensa assim, a França foi invadida, cara. Paris foi invadida. Então, o que acontece? Quando entra a União Soviética e os Estados Unidos, começa a mudar um pouco. Aí você pergunta, os Estados Unidos não entraram logo na guerra? Não. Nem na primeira, nem na segunda, os Estados Unidos entram de cara na guerra. Porque a gente hoje tende a pensar sempre os Estados Unidos, puxando a guerra. Mas não foi assim, nem na primeira, nem na segunda. Primeira coisa, a invasão da União Soviética. Teve a questão dos Balcãs, era uma região que Hitler queria fazer o domínio. E tinha também a questão do anticomunismo. Um dos preceitos, uma das coisas fortes no nazismo e no fascismo é o anticomunismo. Então você pensa, a União Soviética tinha assinado um tratado, o Pacto Germano-Soviético com a Alemanha, com Hitler, com o Partido Nazista. Só que existia um ódio muito grande dos nazistas em relação aos comunistas. A União Soviética era comunista. Então isso são pontos de tensão entre os alemães e os soviéticos. Aí o que acontece? Em junho de 41, o exército nazista invadiu a União Soviética. Sabe aquele pacto germano-soviético? Sabe aquela questão de não agressão? Vamos lá, eu sou comunista, você é fascista, mas ninguém vai invadir ninguém? Hitler mentiu. Ele falou que não ia invadir, mas invadiu. Então a União Soviética até então não estava na guerra exatamente porque tinha feito esse acordo de não agressão. Calma aí, ele mentiu o que falou pra mim. De início, os alemães avançaram sem encontrar séria resistência. Em outubro, as tropas de Hitler conseguiram atingir os subúrbios de Moscou. E aí o que acontece? Hitler rompeu o pacto e invade a União Soviética. E eles conseguiram, a princípio, muitas vitórias no território russo. Eles foram invadindo, eles foram entrando. Mas pra gente acabar aqui, eu só quero que você lembre de uma coisa. Pensa no tamanho do território russo.
Você acha que essa vitória, né, inicial, essa questão deles entrarem rapidamente, eles conseguem fazer isso em todo o território russo? Na próxima videoaula a gente continua a ver como é que aconteceu essa batalha dentro da União Soviética. Tchau!